Olá, pessoal, boa tarde. Meu nome é Marcela. Sejam todos bem-vindos a mais uma webinar realizada pela equipe de CS juntamente com a equipe PIG. Quero agradecer desde já ao nosso especialista da linha Intel, Leandro Fini, que irá apresentar essa webinar. Lembrando que a webinar está sendo gravada e será disponibilizada posteriormente no canal do YouTube TOT Soluções. Os participantes podem enviar suas dúvidas no item Perguntas e Respostas para Todos. As mesmas serão respondidas no final da apresentação. Tenham todos um ótimo webinar. Está com você a palavra, Leandro. Obrigado. Boa tarde a todos. Espero que estejam todos bem. Então, vamos começar. Antes de mais nada, quero me apresentar. Bom, meu nome é Leandro Fini, eu sou formado em análise de sistemas, estou na empresa já há mais de 15 anos, com experiência no Intor. Atuei por diversas áreas dentro da empresa, passando por suporte, escritório de projetos, análise de negócios e centro de ensino. E agora estou na equipe de performance e gestão. Já ministrei mais de 3.500 horas de treinamento. Eu criei as certificações do treinamento de gerador de relatórios e do MyMix. Sou um consultor certificado pela Target e estou na equipe de performance e gestão desde 2017. Bom, sobre o que nós vamos falar hoje? Hoje nós vamos falar sobre o Entornware, especificamente voltado para KPIs. Então, nós vamos falar sobre os seguintes tópicos. O que é um KPI e por que usar? Quais são os tipos de KPI que nós temos? Aí vamos nos aprofundar em KPI de índice, KPI de distribuição. Vamos falar sobre período dinâmico, que é um assunto bastante importante. E, para finalizar, sobre KPI de comparação. Então, vamos começar. KPI, o que é? O termo é Key Performance Indicator, que é um indicador-chave de performance, de desempenho. E por que nós temos que usar, para ter mais velocidade para obter informação, mas para ter uma informação mais consolidada e de uma forma simples, através de um gráfico, através de um indicador, simplesmente para que eu olhe e consiga entender o que é que está acontecendo com a minha empresa, para poder medir de maneira simples o desempenho da minha estratégia e o desempenho dos meus processos dentro da empresa. Bom, quais são os tipos de KPI que nós temos dentro do Entornware? Nós temos o KPI de valor absoluto, que é aquele que é o valor por si só. Por exemplo, total de faturamento. O valor por si só já responde à nossa necessidade. Temos o KPI de índice, que normalmente ele precisa de um outro valor como comparação. Um exemplo disso é índice de inadimplência, índice de devolução, ou seja, eu tenho um outro valor como ponto de partida. No índice de inadimplência, eu tenho os meus valores a receber como comparação. No índice de devolução, eu tenho os meus valores de faturamento como comparação. Eu tenho o KPI de distribuição ou participação, que é aquele onde eu consigo enxergar as fatias de como cada área tem a participação em cima de um todo. Por exemplo, a participação de vendas dos RCAs dentro do montante de venda da empresa. Quanto que cada RCA representa? Quanto que cada departamento de produto representa dentro do montante das vendas? Isso nós chamamos de um KPI de distribuição. E temos um KPI de comparação, que é aquele onde eu faço uma comparação normalmente em cima de períodos, Eu comparo as informações de um período com o outro. Pode ser, por exemplo, do dia de hoje com o dia de ontem, da semana atual com a semana passada, do mês atual com o mês passado, do mês atual com o mesmo mês do ano passado. Isso é interessante para termos uma análise histórica e termos uma comparação de desempenho. Ok? Bom, agora vamos para a prática. Bom, como que isso acontece dentro do Entornware? A construção de KPIs, estou aqui no menu do Entornware.
ela acontece através ou da rotina 852, eu posso pedir aqui 852, ou então eu posso simplesmente digitar KPI e também vou ter esse atalho aqui tranquilamente. Tá? Já aparece aqui para mim a relação de KPIs que eu já tenho. Né? Normalmente eles aparecem aqui na página inicial. Para o meu usuário eu não tenho nenhum KPI configurado. Tá? Então por isso nós vamos criar um KPI novo. Vamos começar com um KPI bastante simples, que é um KPI de índice de inadimplência, uma conta bastante trivial. Vou pedir aqui para criar um novo KPI. Aí eu tenho que escolher qual é o tipo de gráfico. Né? E de acordo com os tipos de KPI que eu mencionei anteriormente, é muito importante saber qual é o tipo de gráfico que eu quero usar. Como eu falei, nós vamos fazer um KPI de um índice. É um valor isolado que tem um outro valor interno como comparação. Então, para esse tipo de situação, esse KPI aqui, que mostra o percentual, ele é bastante interessante, porque é apenas um valor. Então, vou selecionar ele. Vamos para a próxima tela. Aqui eu tenho que dizer qual que é o nome do meu KPI. Vamos chamá-lo de índice de inadimplência. Posso colocar um descritivo, posso usar o mesmo texto, ou posso colocar um descritivo maior. Eu vou usar o mesmo por enquanto. E em qual área de negócios que esse KPI vai se localizar. Nesse caso aqui, é um KPI da área financeira. Ok. Próxima etapa. Como é um KPI específico, que tem um percentual a ser atingido, eu posso configurar o valor mínimo e o valor máximo para servir de parâmetro para esse gráfico. Eu vou colocar como valor máximo 100, que seria 100%, né? Entendendo que estamos falando de inadimplência, né? Então, partindo para a análise do negócio, normalmente esperamos, óbvio, que o nosso índice de inadimplência seja baixíssimo, né? Mas colocamos aí 100% como o nosso limite. Essa opção aqui é bastante interessante, opções de exibição. Marque essa opção para considerar valores menores como melhores. Qual é o impacto disso? O impacto disso é na configuração de cor desse KPI. Tá? Se eu não marcar essa opção, quanto maior o número, melhor. Ou seja, vai mudando de cor do vermelho para o verde. Mas nesse caso, como eu falo de inadimplência, aí sim, quanto menor for o meu percentual, quanto menor for o meu índice de inadimplência, melhor para a empresa, melhor para a minha análise. Ok. Módulo de dados. Vamos chamar aqui de inadimplência. Qual é o tamanho que esse indicador vai aparecer na tela para mim? Se é pequeno, médio, grande, extra grande. É importante a gente prestar atenção nesse item, porque de acordo com o tipo de KPI que a gente utiliza, talvez a gente precise de mais ou de menos espaço para poder exibi-lo. Tá? Eu vou colocar ele como um médio. E aqui sobre a formatação de valores. Se vai ter algum prefixo antes do valor, se for moeda, por exemplo, poderia colocar o símbolo de moeda. Se vai ter algum sufixo depois do valor. E casas decimais. No meu caso aqui, apenas configuração para 2 casas decimais. E próximo. Agora aqui é a configuração de acesso. Quais os perfis de usuário vão ter acesso a esse KPI ou quais usuários específicos vão ter acesso. Eu já vou liberar o acesso já para o meu usuário, que é o usuário de administração. E próxima etapa. E agora vem a parte da consulta. Tá? É aqui onde é feita toda a pesquisa para trazer o valor que nós precisamos. Tá? Em toda edição de SQL dos KPIs, eu tenho um botão de ajuda que já me traz um exemplo e quais são os campos esperados. Para esse tipo de KPI, que é um KPI de índice, eu espero apenas um valor. Observem, valor numérico da escala. Para outros KPIs, eu vou precisar de mais informações. Mas para esse aqui é somente essa. Eu já vou pegar o meu script que eu deixei preparado.
Tá aqui o meu script. Importante lembrar que não devemos deixar o ponto e vírgula no final. Isso é habitual de quem faz testes com scripts em ferramentas de SQL. Então, tire o ponto e vírgula do final. Tá? E aqui está bastante simples. Eu estou fazendo uma soma, na verdade, em cima da quantidade. Ou seja, se o pagamento está atrasado, eu vou somar 1 para dizer que é um título que está atrasado. Se não está atrasado, vou somar 0. Então, esse indicador de inadimplência que eu estou criando, eu não estou criando em cima do valor do título, eu estou criando em cima da quantidade de títulos. Tá? É uma opção também. Se eu quisesse criar em cima do valor, eu faria uma soma dos valores ao invés de fazer uma contagem dos títulos. Ok? Vou pedir para validar a consulta. Validou conforme os padrões definidos para esse tipo de KPI. Se eu quiser, eu posso pedir uma pré-visualização do indicador. Ele já me dá uma prévia, dizendo que o resultado está em 78%, é um resultado alto. Mas observe que ele não está verde, por causa daquela caixinha que eu marquei, dizendo que os valores menores são melhores. Então a tendência aqui é sair do amarelo e ir para o vermelho. Tá? Vou dar um OK e vou salvar. Bom, como eu já atribuí para o meu usuário, eu posso voltar para a página inicial e posso pedir para atualizar a página inicial do meu Entor Anywhere. Automaticamente o meu KPI já aparece aqui. Tá? Poderia colocar no sufixo, como a gente viu na tela anterior, um percentual para dizer que é 78,40% de inadimplência. Tá? Esse é um KPI de índice. Assim como fizemos de inadimplência, poderíamos fazer de devolução, né? E por aí vai. Tá? Tudo depende da nossa necessidade, saber qual o tipo de informação que a gente quer. Tá? Bom, vamos falar agora sobre um outro tipo de KPI, que é o de distribuição, que ele é mais elaborado. Né? Nesse de distribuição, eu vou querer saber como que está a participação de algum elemento dentro do montante. Por exemplo, o total de vendas, ou o total de títulos a receber, total de títulos que não recebi. Né? E já que estamos falando de inadimplência, seguindo a mesma linha, eu vou voltar aqui para o nosso criador de KPIs. E qual que é a minha necessidade agora? Já que eu estou falando de inadimplência, eu quero saber desses títulos atrasados, de tudo que eu tenho para receber, na verdade, como é que está a distribuição em relação à cobrança, aos códigos de cobrança. Quantos títulos para receber eu tenho em dinheiro, em boleto, em cheque, em duplicata e por aí vai. Isso pode nos ajudar a ter uma visão de como que está essa distribuição e pode nos levar a tomar uma decisão. Né? Será que eu tenho que mudar a minha forma de trabalhar com as cobranças? Será que eu tenho que abandonar um tipo de cobrança e dar mais atenção para um outro, que o índice de inadimplência pode ser menor? Tá? E para esse tipo de situação, quando nós falamos de um KPI de distribuição, os melhores gráficos que nós temos aqui, ou são o gráfico de pizza, ou são o gráfico de rosca, tá? Que vai mostrar as fatias de como que está a participação de cada elemento. Vou selecionar o de pizza para a gente fazer isso. Leandro, Oi? eu não sei se está dentro do seu script, mas o Sim. pessoal está pedindo para você postar o script do KPI de inadimplência. Tá, depois eu posso disponibilizar esse conteúdo. Eu posso providenciar tudo num arquivo, num documento, e a gente disponibiliza para quem estiver participando. Ótimo, ok, Tá? obrigada. Nada. Bom, então, continuando. Selecionei aqui meu gráfico de pizza e vamos dar continuidade. Próximo. Vamos dar o nome para o nosso KPI aqui. Vamos chamar de a receber por cobrança, porque é isso que eu quero saber, como é que está a distribuição de cobrança. Distribuição de contas a receber por cobrança. E também a nossa área de negócio também é financeiro. E próximo. O que vai ser o rótulo. Vamos chamar aqui de cobrança. Também vou colocar tamanho médio.
Muito bem. Também vou dar permissão para o meu usuário. E agora, sobre a consulta. Eu também tenho essa consulta pronta, tá? Mas antes eu gostaria de mostrar ela em execução como um teste, né? Porque é natural que a gente sempre faça os scripts em alguma ferramenta de SQL para testar o resultado, para ter certeza do que esperar no KPI, para daí poder levar para lá. Então, já vou trazer o meu script aqui. Esse aqui também bastante simples. Estou pegando apenas a cobrança, apelidando de nome, porque esse apelido é o apelido que o construtor de KPIs exige, tá? E estou somando o valor do título e apelidando de valor, também porque é um apelido que o construtor de KPIs exige. Na minha tabela PCPrest, que é a tabela de título de contas a receber, onde o título ainda não foi pago, ou seja, estou vendo todos os títulos que estão em aberto. Aí quando eu executo, eu tenho tudo agrupado por cobrança, tá? Poderia colocar mais restrições, poderia colocar apenas restrição do que está atrasado, poderia desconsiderar algumas cobranças. Tudo depende da necessidade que eu tenho, tudo depende do tipo de informação que eu quero enxergar, ok? Bom, executei o script, está aqui testado, funcionando e tem aqui os meus dois elementos aqui com os respectivos apelidos. Então, vamos lá continuar aqui nossa construção do KPI. Coloquei o script aqui, vou pedir para validar a consulta e posso já até pedir para pré-visualizar. E olha só, já tenho aqui a nossa pizza, tá? Eu vou finalizar o processo de construção desse KPI, que tem algo bem interessante a ser dito a respeito dessa pizza aí. Eu vou atualizar a página novamente. E está aqui a nossa pizza. O que a gente tem que tomar cuidado quando vai criar um KPI de distribuição é em relação à quantidade de fatias. Tá? Se eu tiver uma quantidade muito grande de fatias, a visualização vai ficar comprometida e algumas fatias, em decorrência do seu valor, elas não vão aparecer. Por exemplo, tem alguma fatia aqui, ó, fatia troco, né? TR, troco. Ela não aparece, possivelmente porque o valor é muito pequeno. No caso do nosso script, nós testamos e tinha até um valor negativo, né? Devolução também, então é importante termos cuidado com o que mostrar e a quantidade de fatias, porque senão a gente fica com uma pizza muito fatiada e fica muito poluída e acaba dificultando a leitura, ao invés de trazer a informação rápida e precisa do jeito que a gente gostaria, ok? Bom, então até aí, dois KPIs relativamente simples, um de índice e um de distribuição. Agora, nós vamos entrar num assunto que é bastante importante quando a gente fala de criação de KPIs, que é um assunto chamado datas dinâmicas. Em vários KPIs, a gente vai enxergar sempre a informação de vendas do mês, vendas do ano, vendas da semana, e pode ser qualquer outra informação, né? Pode ser títulos a receber, títulos a pagar, inadimplência, devolução, seja o que for, né? Mas o que está em questão agora são as datas, são os períodos, né? E a gente sempre tem essa preocupação. Preciso trazer as vendas desse mês. Preciso trazer as vendas do mês passado. Preciso trazer as vendas dessa semana. Preciso trazer as vendas da semana passada, do ano passado. Então, eu tenho que saber, digamos assim, viajar no tempo, ficar navegando entre esses períodos, de uma forma que eu não precise especificar as datas. Por quê? Se eu tiver que especificar as datas, dizer, vou trazer a informação do dia 1º de novembro até o dia 30 de novembro, quando virar o mês, esse KPI fica obsoleto e eu preciso fazer manutenção nele e corrigir as datas. Então, o ideal é que eu escreva esses KPIs, que eu faça esses scripts de uma forma única e assertiva, para que eu não precise ficar fazendo manutenção recorrente nesses scripts. E é aí que entra o assunto de datas dinâmicas. Tá? Quando eu falo de datas dinâmicas, eu quero dizer o seguinte: a única data que a gente tem certeza quando a gente vai trabalhar em SQL é a data de hoje.
que é o quê? Que é o sysdate, aqui vai trazer de forma completa, que é data, hora, minuto e segundo. Mas se eu quiser apenas a data, eu trago um trunc, eu vou truncar, ou seja, eu vou desprezar as casas decimais, que no caso aqui é hora, minuto e segundo. Então eu vou trazer somente a data. Então quando eu falo de data dinâmica, o meu ponto de referência certeiro sempre é o dia de hoje. E daí a partir do dia de hoje, eu posso usar funções para navegar no tempo. Eu posso, por exemplo, deixa eu só colocar um apelido aqui e dizer que esse é o dia de hoje. Eu posso, por exemplo, voltar no tempo, voltar alguns meses no tempo. Vamos supor que eu queira a informação do mês passado. Então, o que eu vou fazer? Também em cima da minha data de hoje, eu vou aplicar uma outra função, que é a função de adicionar meses. Mas como eu quero voltar no tempo, eu vou informar o valor de forma negativa. Vamos supor que eu queira voltar 2 meses no tempo. E vou chamar isso aqui de mês passado. Quando eu... Opa, faltou algum parêntese aqui. Na verdade é um underline, perdão. Quando eu executo, observe que o resultado do mês passado é exatamente a data de hoje, dia 20, porém 2 meses atrás, que foi o que eu pedi para fazer. Eu voltei 2 meses no tempo. Então percebe que quando eu preciso buscar a informação do mês passado para fazer algum KPI, eu posso dizer que eu vou adicionar menos um mês. Não preciso ficar especificando a data com dia, mês e ano exatamente e depois ter que ficar promovendo manutenções no script. Dessa forma, não importa qual seja o dia de hoje, ele sempre vai trazer a informação do mês passado com referência ao dia de hoje. Tá? E aí eu tenho vários outros recursos para poder manipular datas. Eu vou colocar uma lista aqui de alguns bastante usuais, vamos falar um pouquinho sobre eles. Olha só, coloquei uma listinha aqui de alguns. Vamos falar sobre eles aqui. Eu vou executar para nós vermos todos aqui. Nós falamos aqui sobre voltar no tempo, né? Que é o add months, ou seja, adicionei menos um mês. A função last day também é bastante interessante. Observe que todas as funções eu estou aplicando em cima de quem? Trunc sysdate, que é a data de hoje. Poderia ser um campo que eu já tenho na minha pesquisa, né? Poderia ser um campo que eu tenho na pesquisa, ou seja, a partir dessa data que está gravada, né, no registro do banco de dados, eu poder navegar pelo tempo. O last day sempre vai me trazer o último dia do mês, tá aqui. Esse aqui é bem interessante para quem sempre teve a dúvida de como chegar ao primeiro dia do mês, né? A função trunc, eu posso colocar mais um argumento nela, ou seja, eu vou truncar a data de acordo com o mês, MM. Automaticamente, ele vai me trazer para o primeiro dia do mês, tá? Então, guardem bem essa função aqui para chegar no primeiro dia do mês. Isso é muito útil, usar essas duas funções juntas aqui, né, quando eu tenho que trazer informação do mês atual, por exemplo. Aí eu sei qual que é o primeiro dia e sei qual é o último dia do mês. Né? E assim como eu posso trazer outras informações. Eu tenho informação do primeiro dia do ano também. Eu tenho informação do primeiro dia da semana. Isso aqui é bastante interessante. Primeiro dia da semana, para quando eu precisar criar indicadores para comparar semanas. Tá? Tenho a função next day, ou seja, qual é o meu próximo dia. E esse número aqui, 5, que vem aqui logo depois do next day, é o dia 5. Nós sabemos que o domingo é o primeiro dia, sábado é o último dia, né? Então o dia 5 é quinta-feira. Então qual é a minha próxima quinta-feira a partir do sysdate truncado no mês, ou seja, a partir do primeiro dia do mês. Então observe que eu juntei algumas funções para chegar nessa resposta. Qual é a primeira quinta-feira do mês? De repente eu tenho algum indicador que eu preciso saber qual é a primeira quinta-feira, qual é a segunda ou terceira, dá para a gente criar algumas coisas nesse sentido. Tá?
E aqui alguns interessantes também referentes à semana. Qual é o dia dentro da semana? Vai aparecer numerado aqui, dia da semana. Deixa eu só localizar aqui, ó. Dia da semana. Hoje é sexta-feira, então é o dia 6. Tá? Qual é o dia do mês? O dia normal da data. Observe só a diferença aqui, que tá trazendo formatação D, aqui formatação DD. E a formatação DDD, ou seja, qual é o dia do ano? Hoje é o dia 325 desse ano, tá? E eu também tenho as informações sobre semana. Caso eu precise fazer comparações sobre semanas idênticas de um ano com outro, eu posso trazer a semana dentro do mês, ou seja, hoje, dia 20 de novembro, nós estamos na terceira semana de novembro, ou WW, a semana dentro do ano. Essa semana que nós estamos é a semana de número 47 do ano de 2020, tá? Isso é muito importante saber todos esses recursos que eles estão disponíveis, porque dependendo da necessidade que eu tenho, eu preciso usar alguns deles, eu preciso misturar alguns deles para poder chegar na restrição de período que eu quero trabalhar, ok? Bom, dando continuidade, agora que nós falamos sobre manipulação de dados, sobre datas dinâmicas, como que eu posso pesquisar sem informar a data específica. Observe que todas essas funções que nós aplicamos, em nenhum momento eu escrevi uma data. Eu sempre disse, pegue a data de hoje, use como referência para poder navegar pelo tempo. Ok? Bom, agora nós vamos fazer o quê? Vamos criar um indicador de comparação. Tá? Vamos imaginar a seguinte situação. Eu quero fazer uma comparação entre o que eu vendi essa semana com o que eu vendi na semana passada. Só que essa comparação eu quero que ela seja um pouco mais específica. Eu quero que seja uma comparação dia a dia. Ou seja, quanto eu vendi no domingo dessa semana em comparação ao quanto eu vendi no domingo da semana passada. Na segunda-feira também, terça-feira e assim até chegar no sábado. Então nós temos que passar por algumas etapas para poder chegar nessa pesquisa com exatidão. A primeira coisa que eu preciso fazer para esse tipo de pesquisa, para esse tipo de necessidade é, eu sei que eu preciso dos dias dessa semana, da semana atual, e também dos dias da semana passada. E é aí que eu vou usar vários recursos que eu acabei de mostrar sobre manipulação de datas, ok? Bom, só vou abrir uma janela nova aqui para a gente poder começar a fazer esse trabalho de identificar quais são os dias dessa semana e da semana passada, para daí nós partirmos para a nossa pesquisa. Muito bem. Como que eu começo? Meu ponto de partida sempre é o dia de hoje. Ok. Então, se eu sei qual é o dia de hoje, eu vou conseguir chegar às informações da semana. Eu sei as informações da semana que o domingo é o dia 1 e vai andando de 1 até 7, né? Até o sábado, que é o dia 7. Então, eu tenho que saber qual é esse dia de hoje. Tá? Para saber qual é o dia de hoje, o que eu vou fazer? Também, em cima da data de hoje, eu vou extrair apenas um pedaço dessa data, ou apenas uma informação dessa data, que é o quê? Que é o dia da semana que representa o dia de hoje. Então eu sei que o dia de hoje é o dia 6. Ótimo. Então o que eu preciso? Eu preciso saber qual é o primeiro dia da semana, né? Que eu já mostrei aqui anteriormente também. Temos aqui na lista, primeiro dia da semana, eu posso truncar usando a semana. Vou até levar para lá para a gente poder testar. Ok. Então eu tenho aqui primeiro dia, semana. Bom, uma vírgula aqui. Então eu sei que essa aqui é a minha primeira data. Ok. Só que o que eu preciso além disso? A partir desse ponto de partida, eu tenho que andar mais 7 dias, né? Para saber quais são todas as datas que eu preciso. Então eu tenho que criar uma espécie de loop para poder trazer essa informação repetidas vezes. É aí que entra um recurso chamado level. Esse level tem como objetivo
trazer as informações de maneira repetitiva. Né? Eu vou repetir essa informação. Mas como que eu vou repetir? Eu coloco aqui o level, aí eu digo que esse level vai se conectar à minha pesquisa até quando? Até quando o valor dele, que sempre começa com 1, seja menor ou igual a 7. Por que 7? Porque a minha semana tem 7 dias. A minha necessidade para essa situação é de 7 dias. Então, quando eu executar agora, observe que o dia de hoje se repete, o dia da semana referente ao dia de hoje se repete, e o primeiro dia da semana também se repete. Porém, eu tenho a minha repetição aqui de todos os dias, né? De 1 até 7. Então, o que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que ir avançando. O primeiro dia tem que ser dia 15, segundo 16, terceiro 17 e assim até acabar a semana. Então, eu posso usar o próprio valor do level para servir de incremento para chegar nessa data necessária. Como que eu faço isso? Eu vou usar a própria informação aqui do primeiro dia da semana e vou somar com o valor do meu level. Só que, observando aqui, eu não preciso somar o dia 15 com 1, que daí eu iria para o dia 16. Ele tem que permanecer no dia 15. Se eu somar dia 15 com 2, vai para o 17, teria que ser 16. Então percebe que o level sempre está um valor a mais. Né? Então o que eu vou fazer? Eu vou somar com o level, mas também vou subtrair 1 para poder chegar na data exata que eu preciso. Então eu vou chamar aqui de data da semana. Aí quando eu executar isso daqui, observe só o que eu tenho. Dia 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Ou seja, de domingo até sábado. Todos os dias da semana. Eu fiz tudo isso passo a passo, quebradinho, um pedaço de cada vez. Para quê? Para a gente chegar nessa última coluna. A minha intenção era determinar quais são os dias de todos os dias dessa semana. E aqui eu cheguei. Tanto que efetivamente, se eu precisasse trazer só esse resultado, eu poderia fazer somente isso. Trazer somente a data, né, a partir do primeiro dia da semana, somando o level, que está sendo repetitivo por 7 vezes, e subtraindo 1. Tenho todos os dias da semana. Ótimo. Muito bem. Dessa forma, eu já sei quais são os dias dessa semana. Então, eu já tenho um ponto de partida. Para quê? Para pesquisar quais são as vendas que representam o que foi vendido dia a dia durante essa semana. Né? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou até trazer um pedacinho do script aqui que já está pronto. Né? Para ficar mais fácil para a gente. Ok? Olha só, aqui eu escrevi de uma outra maneira, mas eu vou mudar aqui. Vou até colocar o W aqui. Vou tirar tudo. Isso daqui mais level. Menos um. Ok. Aqui também. Só vou organizar aqui. Eu tinha escrito de uma forma diferente, mas esse jeito aqui é mais limpo. Ok. Vamos executar só esse pedacinho aqui. O que eu estou trazendo aqui, pessoal? Observe que esse subselect que eu fiz aqui dentro, esse pedacinho, nada mais é do que trazer as datas, né? Nada mais é do que trazer a data aqui, baseado na data dessa semana, e aqui trazendo o dia, né? Trazendo o dia da semana, se é segundo, se é o dia 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou 7, tá? Deixa eu só colocar uma ordenação para ficar mais fácil de a gente entender. Ordenar por dia. Aqui a data não aparece,
Por que que a data não aparece? Porque quando eu comparar a minha semana atual com a minha semana passada, eu só tenho que dizer, estou comparando o primeiro dia da semana, o segundo dia da semana, o terceiro dia da semana. Eu não tenho como trazer as duas datas e dizer, estou comparando o dia 17 com o dia 10, né? Eu tenho que trazer só a referência dizendo, estou comparando o terceiro dia da semana, por exemplo. E é por isso que eu trago aqui o dia da semana. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto e sétimo. E observe o que de interessante. Observe que para o primeiro e segundo dia e também para o sétimo, eu não tenho valor. Primeiro dia domingo, segundo dia segunda-feira, último dia sábado. Quer dizer que nessa semana eu não tive venda, nem no domingo, nem na segunda-feira e nem no sábado. E por que eu trago esses valores em branco? O que determina isso é esse complemento aqui na minha junção das tabelas, que é um outer join. Então eu estou dizendo o quê? Que quem determina o resultado da minha pesquisa, quem é prioritário nessa minha pesquisa, é a minha tabela de data, esse subselect aqui que eu apelidei de D. Ou seja, a prioridade são os dias da semana. Se eu tiver venda para alguns desses dias, ótimo, eu vou trazer a informação. Caso contrário, continue trazendo os dias da semana, tá? Muito bem. Aqui eu tenho um pedaço. Eu até apelidei aqui de atual para saber que é a minha semana atual e não a minha semana passada. E como que eu faço para poder chegar na minha semana passada? Bom, se eu sei que hoje é sexta-feira, a sexta-feira da semana passada é exatamente 7 dias atrás. Não é verdade? Então o que que eu vou fazer? Eu vou copiar exatamente todo esse script aqui. Eu vou colocar ele aqui embaixo, só para a gente poder ter a informação separada aqui. Só esqueci de copiar o order by. E daí toda a referência que eu estava fazendo em relação à data, eu já estou voltando 1 naturalmente. Só que na verdade teria que voltar mais 7. Então eu posso dizer que eu vou voltar 8, ou que eu vou voltar esse 1 e depois eu vou voltar mais 7. Tá? Eu vou colocar aqui para voltar 8. Eu já vou voltar para a semana anterior. Eu vou executar só esse pedacinho aqui. E olha só, essas informações, elas referem-se à semana passada. Se eu executar só esse script aqui do meu subselect para saber quais são essas datas, eu tenho aqui o resultado, olha, dia 8 do 11, 9 do 11, ou seja, são as datas da semana passada. E aí eu fiz a busca das informações de venda, né? Eu somei as informações de venda quando a data da semana passada foi encontrada nas minhas informações de venda. E da mesma forma, as informações de venda não são prioritárias. As prioridades aqui para mim são as datas, tanto que no domingo não teve nada e no sábado não teve nada, ok? Muito bem. Então, o que eu aprendi até agora? Como achar os dias da semana, né? Como achar os dias da semana anterior, que na verdade eu só aumentei o valor que eu tenho que subtrair com referência à minha semana atual. E com base nisso, eu trouxe o quê? As informações de venda referente aos dias de cada uma dessas semanas, em 2 scripts distintos. Mas aí o que eu preciso fazer? Eu tenho que juntar todas essas informações para poder levar lá para o meu construtor de KPIs, né? Para trazer para cá. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que trazer tudo isso junto. Como? Eu vou tirar esse order by daqui e agora eu vou usar um recurso a mais que eu tenho aqui que se chama union. Ou seja, eu vou unir o resultado dessa pesquisa com o resultado dessa pesquisa. Eu só tenho que corrigir aqui, dizer que as informações dessa segunda pesquisa são as informações da minha semana passada. Tá? E agora que eu vou deixar o order by do mesmo jeito aqui. Deixa eu só tirar esse script que eu não preciso mais. Vamos executar. Deu um erro por causa do quê? Desse order by aqui, que eu estou usando com apelido. Mas como eu tenho 2 scripts agora, eu não posso mais usar como apelido. O que eu faço? Eu posso usar no order by apenas a sequência do campo. Esse campo dia é o segundo campo na minha pesquisa. Então eu posso dizer order by 2. Olha só, está ordenado por 2, que é a segunda coluna. Então tá aqui, ó, 1, 1, 2, 2, 3, 3, e aí vem trazendo informação.
da semana atual da semana passada, da semana atual da semana passada, e assim até acabar as 2 semanas. Parece meio misturado aqui, mas quando a gente partir para a construção do KPI, vai ficar muito mais claro. Vamos levar isso aqui para lá agora. Então agora eu vou criar mais um KPI. E dessa vez eu vou usar, por exemplo, posso usar um KPI de barras, posso usar um KPI de linhas, tá? Eu vou usar um de barras para essa situação aqui. Próximo. Nome. Vamos chamar aqui semana atual versus semana passada. Descrição. Comparativo de vendas entre semana atual e semana passada. Aí aqui minha área já não vai ser financeiro, a minha área vai ser vendas. E próximo. Rótulo do gráfico. Vou chamar de vendas. Vamos colocar aqui também tamanho médio e próximo. Também vamos dar permissão para o meu usuário e próximo. E aqui toda aquela consulta que a gente escreveu e testou e entendeu tudo o que está fazendo. Muito bem. Vou pedir para validar a consulta. Perfeito. E vou pedir para pré-visualizar. Acho que vai demorar um pouquinho. Se demorar um pouquinho, a gente volta para o menu e começa de novo. Parece que ele demorou um pouquinho. Está processando ainda. Eu vou repetir sem pedir para visualizar para a gente ser mais rápido aqui. Vamos lá. Novo. Gráfico. Próximo. Semana atual versus semana passada. Descrição. Comparativo de vendas entre semana atual e semana passada. Área de negócio. Vendas. Próximo. Vendas. Médio. Próximo. Meu usuário. Ok. Próximo. Nosso script. Validei a consulta. Tá certinho. Eu já vou salvar. Salvei. Vamos atualizar para ver como é que ele aparece aqui para a gente. Olha só ele aqui. Semana atual versus semana passada. Vendas. Observe que aqui eu não tenho as datas, né? Eu tenho os dias da semana, do dia 1 até o dia 7, né? Começando no domingo, terminando num sábado. Observe que um dia aqui eu não tenho a barra azul, né? Na segunda-feira, que é o resultado daquele meu primeiro pedaço da pesquisa. Porque o que é importante para mim aqui são os dias. Então imagine que eu estou executando esse gráfico, executando essa pesquisa logo na segunda-feira, que é o primeiro dia da semana. Então as informações da semana passada já vão estar completas, mas as informações da semana atual vão estar começando. Então eu vou ter todo o resto da semana atual sem nenhuma barra ainda. Então é importante usar aquela configuração do auto-join que eu comentei, para que seja possível trazer todos os dias, mesmo sem ter valores ainda, tá? Então aqui eu tenho esses 2 períodos. Poderia ter mais, poderia ter 2 semanas atrás. Posso usar esse recurso para comparar o mês atual com o mês passado, para comparar o mês atual com o mês atual do ano passado. Tem vários recursos. Sempre lembrando que qual foi a grande sacada para fazer isso? Saber como manipular as datas, como partir do dia de hoje e chegar no período que a gente quer, ok? Bom, e é isso. Acho que com isso
foi mostrado aí o que estava programado, né? Falar sobre o que são KPIs, qual a importância, quais são as opções. E mostramos aí 3 tipos de KPI, 2 mais simples de fazer, no caso de um índice, de uma distribuição, e um mais elaborado, no caso de uma comparação e com períodos distintos para cada uma das sequências de valores aí. Ok? Então, o nosso conteúdo é esse e estamos abertos a perguntas. Vou passar a primeira pergunta, tá bom? Ok. Do Edson. Boa tarde. Exemplo, esse KPI de índice você colocou com um limite de 100. O seu select chegou a mais ou a menos 75. Ou o que definiu 75%? Não teria como colocar no limite um campo variável que faça leitura, por exemplo, da quantidade de clientes que possui? Olha lá, o campo ele está esperando um valor, né? E quando a gente fala de um índice, aqui eu estou falando de um percentual, né? E colocar uma quantidade previamente existente não seria uma medição adequada para um índice, porque aqui eu disse que o meu índice de inadimplência é de 78,4%. Por isso que eu estabeleci que o meu limite é 100%. Então, o 100%, no caso aqui, ele continuaria existindo. Se fosse a quantidade de clientes, eu colocaria 100, porque daí esse índice eu calcularia uma proporção em cima da quantidade total de clientes que eu tenho, e não a quantidade pura, entende? Para a quantidade pura, para um valor puro, normalmente o KPI que a gente recomenda é o KPI de valor absoluto, que é um bastante simples também, que é esse daqui, que é apenas o número. Quanto que eu vendi esse mês, por exemplo. Aí vai mostrar o valor, diferente de um índice, que é um percentual, é uma proporção comparada a um outro valor. É um percentual de inadimplência, é um percentual de devolução. Por exemplo, já que falou de quantidade de clientes, eu poderia saber qual o meu percentual de clientes bloqueados, qual o percentual de clientes inadimplentes, mas aí o meu limite sempre vai ser 100%. Por quê? Porque eu não posso ter mais do que 100% dos meus clientes inadimplentes. Eu não consigo ultrapassar esse limite, ok? Certo. Próximo foi o Ramon. Qual o período que está sendo considerado para essa exibição? Eu acho Bom, que você já respondeu, né? eu acredito que deve ser a última pesquisa que nós fizemos, né? O período que está sendo considerado, como eu mostrei, é a semana atual, que começa aqui no calendário do dia 15 até o dia 21, e a semana passada, que começa do dia 8 e vai até o dia 14. Mas, como eu disse, estamos trabalhando com as datas de forma dinâmica, então eu não posso especificar a data fixa, eu não posso colocar, traga as informações entre o dia 15 e o dia 20, porque senão quando mudar a semana, eu vou me ver obrigado a fazer manutenção nesse script. E do jeito que foi feito aqui, o tempo pode passar livremente. Na semana que vem, esse script vai continuar valendo, só que daí a semana atual vai ser o quê? De 23 a 28. E a semana, perdão, de 22 a 28. E a semana passada vai ser de 15 a 21. Automaticamente ele vai entender, a partir da data corrente, qual é a semana atual e qual é a semana passada. Certo. Ok? Como faço para liberar para outros usuários que não sejam administradores? Perdão, repete a pergunta? Como faço para liberar para outros usuários que não sejam administradores? Bom, aí tem que entender o que a pessoa quis dizer com liberar. Liberar para criar KPIs ou liberar para enxergar os KPIs. Para enxergar os KPIs, é aqui na própria configuração. Eu vou cancelar a criação desse aqui para mostrar. Aqui eu tenho a relação de todos os KPIs que eu já tenho criado. Então eu posso pegar esse meu último KPI, por exemplo, clicar aqui nos 3 pontinhos, pedir para editar. Aí eu avanço até o item 4 aqui, permissões.
Aí eu posso dar permissões de acordo com determinado perfil de grupos de usuário, ou eu posso dar permissões por usuário. Eu posso dizer quais são os usuários. No caso, já tenho o meu aqui de administração. Eu posso dizer, por exemplo, que o usuário Fernando Monteiro, por exemplo, também vai ter acesso a esse KPI. Assim, quando o Fernando Monteiro fizer login no Entor Anywhere, na tela inicial dele já vai aparecer esse KPI. Tá? É o que eu entendi como permissão para os usuários, permissão para poder enxergar os KPIs. É isso mesmo, ele falou que é para enxergar. Ok. Como faria para o usuário inserir a data inicial e final para comparação do KPI? Para inserir a data inicial e final para comparação do KPI. Como eu disse, nesse que eu estava mostrando aí com o período dinâmico. Eu ter os campos para informar isso torna o KPI mais trabalhoso do que ele deveria ser. O KPI ele tem como objetivo trazer informação de maneira rápida e objetiva. Então imagine que a todo momento eu tenho aqui na tela e ficar preenchendo as datas. É importante lembrar que esse é um indicador. E essa necessidade de informar a data inicial e data final remete mais a um cenário de emissão de relatório, por exemplo. Tá? Então, a minha recomendação é sempre usar datas dinâmicas para que a própria pesquisa do KPI traga isso pronto, porque senão, como eu falei anteriormente, a gente vai ter que ficar fazendo manutenção no script e ficar corrigindo essas datas periodicamente. E isso não é uma boa prática, vamos dizer assim. Como configurar o KPI para comparar as vendas dos últimos 3 anos, mês a mês? Dos últimos 3 anos, mês a mês, muito bem. Esse aqui que nós fizemos, esse script que está aqui na tela, está comparando as 2 últimas semanas. Tá? Então, o que, que acontece? Eu vou ter que trazer informação agrupada mês a mês. Né? Então, eu tenho que saber quais são os meses que eu tenho desse ano, do ano passado e do ano retrasado. Isso eu posso fazer o quê? Eu posso usar a função de adicionar meses. Eu vou até abrir uma nova janelinha aqui. Vamos pensar no seguinte. De novo, partindo da minha data atual, eu sempre parto do meu dia de hoje. Opa, escrevi errado aqui. Só inverti aqui, perdão. Partindo da minha data de hoje, eu preciso saber quais são os meses desse ano. Então, eu posso fazer... Opa, faltou um M aqui. Posso truncar o mês para trazer o primeiro dia do mês. Ok. Também vou usar o recurso level, só que dessa vez, quantos meses eu tenho no ano? Eu tenho 12 meses. Então, eu vou trazer um level para repetir 12 vezes. Aí eu posso partir da data atual, posso partir também da primeira data do ano, por exemplo. Primeiro dia. Partindo do primeiro dia do ano, o que, que eu vou fazer? Eu vou usar esse recurso aqui para adicionar os meses. Aí lembra que eu falei da função? Para adicionar meses. Eu vou adicionar meses dentro do meu primeiro dia do ano. Eu vou adicionar quantos meses? Eu vou adicionar o level, só que lembrando que se eu adicionar ele puro do jeito que está, eu vou avançar mais do que eu gostaria. Então eu vou subtrair 1. Ok, muito bem. Então, vou chamar de meses. Observe que agora que eu tenho todos os meses de 2020. Janeiro, fevereiro, março e assim sucessivamente. Agora, se eu quero trazer do ano atual e dos últimos 2 anos, eu vou repetir essa pesquisa. Só que daí o que acontece? Eu sei que os meses do ano passado eu tenho que voltar 12 meses. Aí eu não vou colocar -1. Eu tenho que aumentar em 12 aqui, então vai ser -13 para ir para o ano passado, por exemplo. Vamos colocar aqui -13. Os anos de 2019, tá?
Aí se eu precisasse de mais, aí não seria 24, seria 25, né? 2 anos atrás, os meses de 2018. Daí, para trazer as informações separadas, aí é exatamente o conceito que eu mostrei nesse de comparação de semana. São blocos de pesquisa separados para cada ano, e daí todos vão ter que ter um union. Aí eu vou ter 3 blocos com 2 unions para trazer 3 séries de informações para poder montar esse gráfico aí. Ok? Certo. Existe a possibilidade de filtrar a informação com base no usuário que está logado? Com base Existe? no, com Quer que eu... base no usuário que está logado. Eu não sei te responder assim de imediato, teria que dar uma pesquisada para saber se ele acompanha as permissões de acesso a dados, né? Por exemplo, trazer uma informação de um código de cobrança que o usuário tenha permissão ou coisas do tipo. Eu não tenho certeza não. Eu vou pesquisar essa informação para poder responder. Se puder anotar o nome de quem perguntou, aí assim que eu tiver a informação eu já encaminho pessoalmente essa resposta. Ok, vou anotar. A próxima é: consegue criar páginas por grupo de KPI? Por exemplo, comercial, financeiro, logístico, ou fica somente na página inicial? Paulo César. É na página inicial. Aqui estão os KPIs. É importante lembrar também, tem algumas opções aqui, algumas informações a mais, mas não é do KPI, são informações do sistema. E é importante lembrar de quantos KPIs que a gente vai usar, né? Quantas informações eu quero ver, né? Que é importante a gente tomar cuidado, assim como eu disse aqui para esse gráfico de distribuição, de repente a quantidade de fatias é muito grande, de repente a quantidade de barras ou de linhas que eu vou trazer no gráfico é muito grande, da mesma forma para a quantidade de KPIs como um todo, tá? Porque às vezes a gente quer muitas informações para melhorar a forma de visualizar, para ser mais rápido, mas às vezes acaba poluindo, tá? Então é na página inicial apenas que o usuário vai ter os seus indicadores. Ok. Deixa Ok? eu ver mais uma. A última, Leandro, Ok? consegue criar páginas. Desculpa. É possível mostrar novamente o script de índice por inadimplência? Sim, tranquilo. Lembrando que o que eu fiz, o script de índice de inadimplência que eu criei, é bastante simples e o que eu usei como critério para minha pesquisa foi baseado na quantidade de títulos que estão atrasados e não no valor deles, tá? Aí se eu quisesse criar um índice baseado no valor, aí os critérios seriam outros. Mas explicando essa pesquisa aqui, ela basicamente o que que é? Eu vou somar o quê? A resposta dessa validação. Eu vou somar ou 1 ou 0. Ou seja, uma contagem. Está inadimplente? Vou contar. Não está inadimplente? Não vou contar. Só isso. Então o que que acontece? Eu vou somar o quê? Quando a data de pagamento do título for vazia e a data de vencimento desse mesmo título for menor que o dia de hoje, ou seja, é um título que está atrasado e ainda não foi pago. Esse é o meu critério para ser inadimplente. Poderia fazer mais alguns incrementos, poderia somar, por exemplo, a quantidade de dias de carência que está dentro do cadastro de cobrança, tá? Então, como eu disse, esse aqui foi uma validação bastante simples, mas dá para a gente incrementar mais. Aí eu pego o resultado dessa soma aqui e eu vou dividir por quem? Por toda a contagem de títulos que eu tenho. Ou seja, todos os títulos que estão atrasados diante de todos os títulos que eu tenho no sistema, eles representam quanto? Representam 78,39%. Tá? Então essa foi a conta que eu fiz para poder chegar nesse índice de inadimplência. Sempre é o que está inadimplente diante do total. Leandro, surgiu uma pergunta. Ok? É possível criar uma máscara para numeradores para visualizar em formato de real, por exemplo? Sim, vamos voltar lá. É a informação do sufixo. Né? No caso aqui do índice, como eu usei em percentual,
Aí eu deveria informar apenas o sufixo, mas é o prefixo. Eu vou pedir para editar esse aqui de inadimplência. Aí depende do tipo de indicador que a gente pediu. Mas esse aqui, por exemplo, tá aqui de gráfico, próximo também, valor mínimo, valor máximo, tá aqui, ó, formatação de valores, tá? Se realmente a informação que você está trazendo é em real, aí você configura o prefixo. Aí coloca aqui o símbolo da moeda. No meu caso, como é um percentual, eu vou colocar um sufixo, a informação que vem depois. Vou configurar para 2 casas decimais, só para a gente ver como é que vai ficar. Eu vou salvar aqui, voltar, vou pedir para atualizar a página. Vai lá, meu sufixo que eu coloquei, o percentual. Nesse caso, porque eu calculei o valor propositalmente para ser um percentual. Mas se fosse um valor monetário, aí eu não configuraria o sufixo, mas sim o prefixo para aparecer o símbolo da moeda aqui na frente. Ok, Leandro, Ok? chegamos ao fim dessa webinar. Legal. Obrigado, viu? Obrigada, pessoal, que participaram aí com a gente. Lembrando que essa gravação vai ficar disponível, né, no canal do YouTube Top Soluções dentro de 5 dias. Obrigada a todos. Ok. Muito obrigado a todos, pessoal. Tenham todos aí um ótimo final de semana. Grande abraço.